Olá, graça e paz, tudo bem? E aí, como é que estão esses dias aí de quarentena aí, né? Sem poder sair de casa, sem poder fazer muitas coisas. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para você hoje. Está lá no livro de Salmos, no capítulo 125, no verso 1. Salmo bem conhecido, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que me chama a atenção é que nesse texto fala sobre um símbolo inabalável, um símbolo que não perde a sua estrutura, um símbolo que é infalível. Aqui está demonstrando um símbolo de algo que não se acaba, não se corrompe, não se destrói. Ele é simplesmente inabalável. Aquele que confia no Senhor de fato se torna alguém inabalável. Uma certa feita eu estava ouvindo sobre uma criança bem interessante, com 12 anos de idade. Ela, primeira vez que estava viajando de avião, naquele avião específico, e ela foi sozinha e entrou naquele avião toda alegre, toda feliz, e sentou no primeiro banco, e as pessoas começavam a olhar para ela e achava aquilo ali interessante. Mas o avião decola e tem aquele burburinho, e no meio da viagem aconteceu a turbulência. No meio da turbulência, alguns ficaram com medo, só que não foi qualquer tipo de turbulência, foi uma turbulência muito grande, e as pessoas ficaram desesperadas dentro. E havia um senhor que olhou para aquela criança e falou: você não está com medo? Você não tem medo do que pode nos acontecer? Aquela criança olhou para aquele senhor e falou: eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu sei quem é que está pilotando esse avião. Ela falou: eu não tenho medo porque é meu pai que está pilotando esse avião. Aquela criança não tinha medo porque sabia quem é que estava tomando de conta dela. Aquela criança, ela não tinha medo porque sabia quem estava no controle do avião. Deixa eu falar uma coisa para você. Para nós não temermos, nós temos que saber quem é que está no controle da nossa vida. Para nós não temermos, nós temos que saber quem é que está no controle das coisas e do mundo. Para nós não temermos, nós temos que olhar de fato para o céu e ter a plena certeza que Ele continua sentado no trono e continua tomando de conta de todas as coisas. A mensagem que eu tenho para você hoje é uma mensagem simples, mas os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Montes que não se abalam facilmente. Montes que lá no Salmo 133 fala que um certo período ele fica muito seco, ele fica sem receber água, ele recebe sol demais, ele passa por dias difíceis, não tem como ter vegetação, plantação, não tem como ter nada nesse monte. Mas um certo momento vem o frescor do Monte Hermon para o Monte Sião, o frescor necessário para ele aguentar mais 6 meses. Vou falar uma coisa para você: vem o frescor necessário para você aguentar mais dias ainda. Vem uma palavra ainda mais de força para sua vida, para você aguentar ainda mais aquilo que há de vir. Porque independente das circunstâncias, independente das coisas que possam surgir, independente das doenças, independente das enfermidades, independente das dificuldades financeiras, independente dos bens materiais, independente das perdas, das percas, independente muitas vezes até do nosso emocional estar abalado, independente dessas coisas, lembre-se, meu irmão, se você continuar confiando no Senhor, você é inabalável. Você é inabalável porque aquele que confia no Senhor não confia em qualquer coisa. Aquele que confia no Senhor está confiando num ser que é inabalável, está confiando num ser que é infalível, está confiando naquele que simplesmente criou todas as coisas e todas as coisas foram feitas por suas mãos, pelo qual no livro de Hebreus mesmo tece para nós dizendo: acaso não és tu o arquiteto de todas essas coisas? É Ele, irmão, o criador de todas essas coisas. Ele é o Criador do céu.
Ele é o Criador da terra. Como bem dizia o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Da onde pode vir o meu socorro nesse tempo de aflição? A resposta dele foi essa: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu socorro vem daquele que criou todas as coisas, e simplesmente falou que essas coisas eram boas. O meu socorro vem daquele, irmãos, que simplesmente morreu no madeiro, mas ressuscitou no terceiro dia. O nosso socorro, irmãos, vem daquele que ascendeu aos céus, mas prometeu que há de vir nos buscar. O nosso socorro, irmãos, vem daquele que, independente de onde esteja, ele está conosco. O nosso socorro vem desse ser que é onipresente, onipotente, onisciente. O nosso socorro, irmãos, vem desse, irmãos, que desde o começo de todas as coisas, ele já se fazia cumprir as suas palavras. O nosso socorro vem desse que não volta atrás nas suas palavras. O nosso socorro, irmãos, vem de Jesus Cristo. O nosso socorro vem de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: se você de fato colocar a sua confiança no Senhor hoje, você vai ser alguém inabalável. Vai ser alguém que vai conseguir olhar para as circunstâncias e não temer as circunstâncias, mas olhar como Paulo olhava, dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai conseguir olhar para as circunstâncias e falar: tudo posso naquele que me fortalece. Vai conseguir olhar para as circunstâncias e poder dizer: nem a morte, nem a vida, principado, potestade, nada vai poder me separar do amor de Deus. E essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Seja alguém inabalável. Seja alguém que tenha o foco no Senhor. Porque uma coisa eu te digo hoje: com certeza as mãos dele ainda continuam inclinadas para o pobre necessitado. As mãos dele, irmãos, ainda continuam estendidas para aquele que está necessitado. Ele continua ainda se inclinando, olhando do seu trono o necessitado. Ele continua colocando a mão no meio do lixo para tirar o necessitado. Ele continua, irmãos, a fazer aquilo que ele sempre fez. Sabe por quê? Porque ele é Senhor e ele nos ama. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. E confie no Senhor. Confie na força do poder do Senhor e não nas suas próprias forças. Eu deixo aqui uma oração para você. Uma oração que é mais uma saudação, que diz o seguinte: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até mais.